Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é fundamental e muitas vezes deixado de lado: a saúde mental da mulher. A ideia é fazer uma jornada juntos, passando pelas diferentes fases da vida para entender os desafios e as particularidades que são únicos da experiência feminina. Vamos começar com esta pergunta, que é bem direta. Por que essa diferença é tão grande? Esse número, 3 vezes mais, não é só uma estatística fria. É, na verdade, um grande sinal de alerta. Ele nos diz que existem fatores biológicos, sociais, emocionais, que são específicos da vida das mulheres e que a gente precisa entender. Vamos descobrir quais são. E olha, não se trata só da quantidade de casos. A ciência nos mostra que a forma como as doenças mentais aparecem, as suas causas e até a resposta aos tratamentos podem ser muito, mas muito diferentes entre homens e mulheres. Entender isso é o primeiro passo para um cuidado que realmente funcione. Pensem bem nisto, não estamos falando apenas de mulheres têm mais depressão. Estamos falando de causas diferentes, de sintomas que se manifestam de um jeito diferente, de um curso da doença que é outro e de tratamentos que podem ou não funcionar da mesma forma. É por isso que ter um olhar específico para a saúde mental da mulher não é um luxo, é uma necessidade básica. Ok, vamos começar por uma fase que muita gente acha que entende bem, mas que na verdade é cheia de mal-entendidos. Estamos falando do ciclo menstrual e de algo que vai muito, mas muito além da TPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, o TDPM. E aqui está o ponto-chave. TDPM não é uma TPM mais forte. Não mesmo. Ele é oficialmente classificado como um transtorno depressivo, com sintomas tão severos que podem literalmente paralisar a vida de uma mulher, todos os meses. O que realmente define o TDPM é esse padrão, essa ciclicidade implacável. Imaginem só o que é isso: passar uma parte do mês se sentindo bem e, de repente, numa fase específica, começar uma descida para uma irritabilidade e raiva intensas que chegam a um pico e depois, quase como mágica, desaparecem com a chegada da menstruação. É esse ciclo que torna o diagnóstico tão claro e a experiência tão desgastante. E o impacto disso na vida é devastador. Estamos falando de 4 anos. 4 anos de vida produtiva perdidos por causa dessa condição. Esse número é comparável ao da depressão maior, o que só reforça o quão sério é o TDPM e porque um diagnóstico e tratamento rápidos fazem toda a diferença. Agora, a nossa jornada continua e entra numa das fases de maior transformação e, ao mesmo tempo, de maior vulnerabilidade na vida de uma mulher: a gravidez e o período pós-parto. Essa é uma verdadeira janela de alto risco para a saúde mental. 79%. Esse número é chocante. Quase 80% dos casos de depressão na gestação simplesmente não são diagnosticados. E por que que isso acontece? Muitas vezes porque sintomas como cansaço, alteração de sono, de apetite, tudo isso é confundido com coisas normais da gravidez, mascarando um problema muito mais sério. E aqui vem uma informação que muda tudo. A famosa depressão pós-parto, na maioria das vezes, não começa depois do parto. Na verdade, em 60% dos casos, ela é só a continuação de uma depressão que já estava presente durante a gestação, mas que ninguém viu. O parto não é a causa, ele é o gatilho que revela o que já estava ali. E a situação no pós-parto pode ser ainda mais complexa porque ela esconde outro risco enorme: a primeira manifestação do transtorno bipolar. E fazer essa distinção é absolutamente crucial. Tratar um episódio bipolar como se fosse uma depressão comum, usando apenas antidepressivos, pode ser um desastre, podendo até mesmo provocar uma crise de mania. E o risco não é pequeno. O pós-parto pode aumentar em até 23 vezes a chance de uma mulher precisar de uma hospitalização por transtorno bipolar. É um aumento gigantesco. As mudanças hormonais brutais desse período funcionam como um gatilho potentíssimo para episódios graves da doença. E claro, tudo isso nos leva a uma das questões mais difíceis e cheias de angústia para uma futura mãe e sua família. É seguro tomar medicação psiquiátrica durante a gravidez e a amamentação? O medo e a desinformação aqui são enormes.
Muita gente ainda se lembra daquele sistema de letras A, B, C, D e X para classificar o risco dos remédios na gravidez, né? Pois bem, esse sistema foi oficialmente abandonado pela própria FDA, a agência americana que o criou. E por quê? Porque ele era simples demais e muitas vezes acabava mais confundindo e assustando do que ajudando. A abordagem hoje é completamente diferente. Em vez de uma letra numa caixa, o que se busca é uma conversa, uma análise cuidadosa dos riscos e dos benefícios. É uma decisão que tem que ser compartilhada entre a equipa de saúde e a paciente, pensada caso a caso. E aqui está o centro do dilema. Vamos ser claros. Não existe uma opção 100% livre de riscos. Deixar uma doença mental grave sem tratamento tem consequências sérias e comprovadas para a mãe e para o bebê. Ao mesmo tempo, todo medicamento tem riscos potenciais. O objetivo, então, nunca é ter uma gravidez perfeita e sem risco nenhum, mas sim encontrar o caminho que leva ao resultado mais saudável possível para os dois. Seguindo a nossa viagem pelo ciclo da vida, a gente chega em outra grande transição hormonal, o climatério e a menopausa. E, mais uma vez, esse é um período que traz novos e importantes desafios para a saúde mental. Porque o risco de depressão pode até triplicar durante essa fase. Uma das teorias mais fortes é a do efeito dominó. Pensem nisso. A primeira peça a cair são sintomas físicos, como os famosos afrontamentos e suores noturnos. Esses sintomas atrapalham e muito o sono. E um sono de má qualidade, noite após noite, é um dos gatilhos mais conhecidos para abrir a porta para a depressão. Uma peça vai derrubando a outra. Então, a grande lição aqui é clara. Aqueles afrontamentos e suores noturnos não são só um incômodo da idade. Eles são, na verdade, importantes sinais de alerta. A presença deles deveria sempre levar a uma investigação ativa da saúde mental, porque eles podem ser o primeiro indício de que algo mais sério está acontecendo. E, para fechar, é fundamental a gente entender que nada disso é um problema individual, isolado. O impacto da saúde mental de uma mulher ecoa pela família, atravessa gerações e afeta a sociedade como um todo. Existe um conceito científico simplesmente fascinante chamado programação fetal. O que isso quer dizer, de forma simples? Que o ambiente dentro do útero, o que inclui a saúde mental da mãe, pode programar a biologia do bebê de forma duradoura. Isso pode moldar o risco de essa criança desenvolver várias doenças no futuro, inclusive transtornos psiquiátricos. E essa ideia, olha, ela muda tudo. Muda completamente a nossa perspectiva. A saúde mental da mulher deixa de ser um problema pessoal e se torna uma questão de saúde pública da maior importância. Cuidar da saúde mental de uma mãe não é só cuidar dela, é um investimento direto na saúde física e mental da próxima geração. É uma responsabilidade e uma oportunidade que, como sociedade, a gente simplesmente não pode mais ignorar.